Jesus sujeitou-se a nascer criança e passar pelo processo de crescimento. Ele tinha que ser como um de nós para nos resgatar dos nossos pecados. Somente alguém que participasse perfeitamente da nossa humanidade poderia morrer na cruz e tomar o nosso lugar. Nem anjo, nem só Deus, mas o homem perfeito. E Cristo cumpriu esses requisitos, sendo Deus e homem. Quem morreu na cruz foi um homem como você e como eu, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E somente alguém que participasse perfeitamente da humanidade nossa poderia tomar o nosso lugar diante de Deus e morrer pelos nossos pecados. Um anjo não poderia fazer isso. Um homem que fosse Deus somente não poderia fazer isso. Ele tinha que ser homem. Os milagres de Jesus só poderiam ser feitos por ele. Foi o único que curou os enfermos, perdoando-lhes os pecados cometidos. O único que cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Foi o único que ressuscitou como prova que tinha poder sobre a morte. Outras pessoas também ressuscitaram, de acordo com o próprio relato bíblico. Mas nenhuma delas afirmou a ressurreição antes da morte como Jesus o fez. Ninguém atira de mim a vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. João 10:18. Somente Deus tem vida em si mesmo a ponto de poder dá-la e tomá-la de novo, como disse Cristo. Nenhuma criatura teria tal habilidade. Sobre a divindade de Cristo, temos provas dentro do próprio relato bíblico, como nas seguintes passagens. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1:1-5. Vocês que têm uma noção absolutamente boa da língua portuguesa, sabem que o verbo ser aí não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Ele preexiste ao tempo, ele preexiste ao começo, ele preexiste à criação. Se ele preexiste ao início, então ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. João 1:14. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ao ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.